Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios de aula das aulas 11 a 13 do seu livro. Vamos fazer o 1. Fundado em 2002 pelo Nobel, o projeto PET, Simulações Interativas da Universidade de Colorado, cria simulações interativas gratuitas de matemática e ciências. As simulações PET baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolvem os alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, onde os alunos aprendem através da exploração e da descoberta. A figura a seguir foi obtida pelo PET, sendo que duas partículas A e B eletricamente carregadas foram colocadas em uma determinada região do espaço. As setas indicam a direção e sentido das linhas de força do vetor campo elétrico do sistema. Então ele fala que são duas cargas elétricas e aí o desenho são as linhas de força ou linhas de campo, né, da região. Ele está perguntando sobre as cargas A e B, se são positivas, negativas. Então olhando aí, ó, se você pegar a carga A, você vai ter as linhas de campo, que eu particularmente prefiro usar linhas de campo, elas são de afastamento em relação à carga A, né? Elas têm um sentido de afastamento em relação à carga A. Já se você pegar a carga B, as linhas de campo, elas têm um sentido de aproximação, ó, em relação à carga elétrica B. Né? Se você olhar aqui, ó, elas têm um sentido de aproximação. Então concluo, a carga elétrica A, ela é positiva. Positiva. O sentido das linhas, né, me contam isso. Já a carga elétrica B, como as linhas são de aproximação, eu posso afirmar que ela é negativa. E aí me dando como resposta a letra D de dado, né? Legal? Vou fazer a 2, ó. Questão 2. Na questão 2, ele fala assim, na figura abaixo temos o esquema de uma impressora jato de tinta, que mostra o caminho percorrido por uma gota de tinta eletrizada negativamente. Então você imagina que você tem uma carga negativa. Uma carga negativa, que é a gota de tinta. E aí, numa região onde há um campo elétrico uniforme, a gota é desviada para baixo. Então essa gota, ela sofre um desvio, ela é lançada, né, nessa região de deflexão aí, ó. Então ela é lançada nessa região, e aí, ó, ela vai sofrer um desvio para baixo. A trajetória dela é desviada para baixo. Concluo, ela tem que receber uma força para baixo, para que a mesma seja desviada para baixo. Aí ele fala, marque o vetor campo elétrico nessa região. Então tem várias formas de fazer, tá? Uma delas é que se a força foi para baixo, eu posso imaginar que aqui na região de cima tem uma placa carregada negativamente. Ou na região de baixo tem uma placa carregada positivamente. Aí eu falo placas porque ele falou que o campo elétrico é uniforme. Aí pensa comigo, ó, a gota de tinta é negativa. Com essa região positiva, dá atração, a força fica para baixo. Da mesma forma, a tinta negativa com essa região de cima, que é negativa, também dá repulsão, então a força ficaria para baixo nos dois casos. Concluo, o campo elétrico ele é sempre de afastamento da positiva e de aproximação da negativa. Em relação à fonte positiva, o campo se afasta, em relação à fonte negativa, o campo se aproxima. Então aí fica a letra A, né, que ele está pedindo o vetor campo nessa região. Já a questão 3, vamos fazer a 3, ó. A 3, esse gráfico é uma hipérbole. Então ele fala, quando a intensidade do vetor campo elétrico gerado por uma carga Q, então é a carga fonte, positiva e fixa em um ponto do vácuo em função da distância em relação a ela, varia conforme o gráfico dado.
Então, como é um gráfico de campo por distância, e aí, né, olhando aí, ó, você consegue ver que essa curva do gráfico aqui, ó, é uma hipérbole. A função que me dá campo por distância hiperbólica é essa aqui, né, ó, E igual kq sobre d ao quadrado. Essa função é hiperbólica, ó, E por d dá uma hipérbole aqui, considerando kq constantes. Então, ó, e ele fala o seguinte, em relação a ela varia conforme o gráfico dado. A intensidade do vetor campo situado a 6 metros é. Então, se você olhar no gráfico, ó, ele dá o valor do campo para a distância de 2. Então, se a distância for igual a 2 metros, o campo é de 18 vezes 10 a quinta. Aí, Newton por Coulomb. E aí, se é para a distância 6 metros, qual o valor do campo? É isso que ele está perguntando. Eu vou usar essa função, ó, porque o K e o Q ali são constantes. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou usar a função para os primeiros valores que eu tenho. Então, vai ficar 18 vezes 10 a quinta igual a KQ, que é o mesmo valor para todos os pontos, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, daqui, ó, eu tiro que K vezes Q, isso aqui vai dar 7,2, que é 4 vezes 18, né? Vezes 10 a sexta. Isso aqui é uma constante que eu posso usar para a próxima função. Aí eu vou analisar esses dois valores, ó. Então, para esses dois valores aqui, ó, eu posso escrever que E é igual a K módulo de Q por D ao quadrado. Então vai ficar E, que é o que eu quero, no lugar de KQ, ó, 7,2 vezes 10 a sexta, aí a distância que eu desejo agora é o 6, 6 ao quadrado. Então isso aqui vai dar um E de 2 vezes 10 a quinta, aí isso está em Newton por Coulomb. Então aí essa questão, que é a questão 3, né? Então aí fica a letra A. Vamos para a questão 4 agora. Questão 4, né, da mesma aula aí. Nessa questão 4, vamos ler. Ele fala assim, ó, uma carga elétrica pontiforme com carga de 4 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, não se esqueça, é colocado em um ponto P do vácuo e fica sujeito a uma força elétrica. Então ele já me deu a carga de prova, que é a carga que fica sujeita à força, né? Então vai ser 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a força que ela fica sujeita é de 1,2 newtons. Quanto vale o campo elétrico no ponto em que a carga de prova se encontra? Então basta aplicar a definição de campo, F por módulo de Q, né? Então você vai ter o campo elétrico igual a F 1,2 por módulo de Q, 4 vezes 10 a menos 6. Então você vai ter um campo elétrico no ponto onde está a carga de prova de 3 vezes 10 a quinta. Com unidades no sistema internacional, Newton por Coulomb. Aí vamos para a última questão, questão de número 5. Questão de número 5, ó, ele fala assim, as cargas elétricas Q1, 20 vezes 10 a menos 6 coulombs, então aqui eu tenho a carga 1, e Q2, 64 vezes 10 a menos 6 coulombs, então aqui eu tenho a carga 2, ao desenho aí, estão fixas no vácuo com 9 vezes 10 a nona, respectivamente nos pontos A e B conforme a figura. Então olha a figura. Quanto vale o campo elétrico no ponto P? Né? Quanto vale o campo elétrico aqui nesse ponto? Então aqui você vai ter que fazer por campo resultante. Por quê? Ele está considerando as duas cargas como cargas fonte.
Apesar de eu usar sempre carga fonte Q maiúsculo, carga de prova Q minúsculo, isso não é um padrão internacional, não é obrigatório. Então aqui ele me deu um ponto e duas cargas criando campo nesse ponto. Então as duas cargas aqui são fontes. E aí as duas são positivas. Então se eu analisar o campo que a carga 1 cria no ponto P, ele é para lá, que eu vou chamar de E1, que é de afastamento em relação à carga 1, né? Já o campo que a carga 2 cria no ponto P é para cá, que é de afastamento em relação à carga 2. Como os vetores ficaram opostos, eu vou subtrair a intensidade desses dois vetores para ter o campo elétrico resultante nesse ponto. Aí as distâncias aqui, ó, distância da carga 2 até o ponto P, olha a figura aí que você vai ver, ó, dá 0,8 metros, que é 1 metro entre as duas, e 0,2 entre a carga 1 e P. E aqui entre a carga 1 e P é o 0,2. Então eu consigo calcular o campo criado pela carga 1 e o campo criado pela carga 2 em P. Então eu vou usar, né, campo K, módulo da carga fonte, que daí nesse caso ele está usando um Q minúsculo, pela distância entre a carga fonte e o ponto onde eu estou calculando ao quadrado. Então vai ficar o campo criado pela carga 1 lá no ponto P, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, 20 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,2 ao quadrado. Então o campo 1 ele vai ficar igual a 4,5 vezes 10 a sexta em Newton por Coulomb. Já o campo 2 vai ficar 9 vezes 10 a nona, módulo da carga 2, 64 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, ou seja, 0,8 ao quadrado. Então o campo 2 vai ser de 0,9 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Aí como os dois vetores são opostos, basta subtrair um vetor do outro. Então vai ficar campo elétrico, intensidade do 1 menos intensidade do 2. Então você passa a ter que campo elétrico vai ficar 4,5 menos 0,9 vezes 10 a menos a sexta, né? Concluo, né? Então o campo elétrico resultante no ponto P vai dar 4,5 menos 0,9, 3,6 vezes 10 a sexta, e está em Newton por Coulomb. Então aí já é uma questão que envolve a parte de campo elétrico resultante, me dando a alternativa B. Legal? Espero que você tenha curtido. Até a próxima aula.